Essa atividade, desenvolvida pela FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar no Estado da Bahia, faz parte do projeto Bahia Produtiva do Governo do Estado, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, a partir de acordo de empréstimo firmado entre o Governo do Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial. Olá, turma. Hoje a gente estamos aqui para falar de uma experiência de reserva estratégica de alimento com a cultura do sorgo. E a gente estamos aqui numa unidade experimental do agrônomo Matheus, uma especialidade na agricultura familiar e também agricultor familiar. E ele vai falar da experiência que ele está tendo aqui nessa área com o sorgo e com outras variedades, como a moringa, como o capim-açu e outras variedades de palma, de tudo isso. Aí eu vou passar a palavra para o agrônomo Matheus. Bom, pessoal, como o Márcio falou aqui, a gente está numa área nossa aqui, uma área experimental de reserva alimentar estratégica. Então, como ele bem falou, a gente está experimentando aqui a moringa, o sorgo e logo ali abaixo a gente tem o capim de corte. A gente está experimentando o capiaçu. A área aqui, essa área é pequena para a gente experimentar o que é que dá certo, então, nessa questão de semiárido. E a gente tem identificado que uma cultura que tem dado muito certo, a gente já plantou milho aqui também para experimentar, tudo no sentido de fazer silagem, uma reserva estratégica que consegue armazenar bem a cultura, então se aproxima da qualidade da pastagem in natura, então do feno, e entre o feno e a silagem consegue ter uma qualidade melhor ainda em relação ao feno. Tem uns quesitos de depender mais de tecnologia, de uma certa tecnologia, então uma forrageira e, se possível, uma ensacadeira, mas dá para fazer um processo todo manual também. Então acho que a silagem é uma alternativa muito boa para essa questão da convivência com o semiárido, então a reserva estratégica alimentar. Então assim, e a gente tem identificado que o sorgo, por ser uma cultura mais resistente que o milho, não é tão nutritiva quanto a silagem de milho, perde um pouco em relação à questão do milho. A silagem de milho tem um potencial energético e proteico um pouco melhor do que a do sorgo. No entanto, o sorgo, como estamos na questão de semiárido, ele é mais resistente. Então assim, o primeiro passo que a gente tem que na cultura, para a implementação da cultura, é a gente preparar a área, escolher bem a área e preparar a área. Estando preparada a área, a gente escolher uma variedade de sorgo, que tem vários no mercado, de preferência uma que esteja mais adaptada a essa questão de semiárido. Então a gente está com essa variedade de sorgo, já está quase no ponto de colheita, então o segundo passo da escolha da área, limpeza da área, preparação da área, tem a escolha da variedade, então a gente planta essa variedade. E o terceiro passo é a gente identificar o ponto de colheita. Outro ponto a se observar na colheita do sorgo, no plantio do sorgo, não na colheita, são os tratos culturais. Os tratos culturais básicos do sorgo é a capina. Então assim, a gente utilizou um espaçamento da média aqui de 25 a 30 centímetros entre plantas e de 80 centímetros entre fileiras. Então, logo quando o sorgo, como uma planta que se desenvolve rápido, uma capina basicamente é o suficiente, porque ela já consegue abafar as ervas que estão espontâneas aqui por baixo, e basicamente uma capina, mesmo nesse tempo chuvoso que nós estamos, já resolve a questão. Esse sorgo aqui, ele já está no segundo corte, então assim, é uma cultura que tem uma vantagem em relação ao milho também, é que a gente consegue um maior volume de toneladas por hectare em relação ao milho. O milho, na literatura, se diz de 30 a 40 toneladas por hectare, na média, de massa, né? E o sorgo, você, como tem a segunda colheita, numa condição muito boa, numa condição ótima, você pode chegar até 50, 60 toneladas por hectare, isso relacionando os dois cortes, né? E basicamente tem agricultor que chega a fazer até 3, 4 cortes, mas o que a literatura tem dito e tem visto que esse terceiro e esse quarto corte já não dá uma produção de massa tão boa.
E se a gente pensar que a gente é um plantio, quem vai plantar no sequeiro é um plantio de inverno, para a gente fazer reserva para a época seca, basicamente a gente vai conseguir, mesmo no inverno bom desse aqui, a gente vai conseguir 2 cortes, porque tira o primeiro ciclo. Se o inverno for bom como esse agora, a gente está numa área que tem irrigação, mas a gente não precisou usar esse ano aqui. O inverno tem sido constante, a chuva tem sido constante e a gente já está no segundo corte e esse sorgo está praticamente no ponto de colheita. Então você pode observar que aqui ele foi já realizado o corte, então o corte recomendado é nessa faixa de 20 centímetros, 15 a 20 centímetros aqui do solo, que a gente fez aqui, e deu bom resultado, que o rebrote foi bom. Foi uma planta que já está com uma fase de colheita boa, então no segundo corte aqui a gente já está mais nos próximos 10, 15 dias a gente já consegue fazer a colheita, porque o desenvolvimento nem sempre é uniforme. Então a gente vai falar também sobre essa questão, assim, qual é o ponto ideal de colheita. Então a gente pode entrar, vocês podem ver aqui que aqui tem estágios diferentes de crescimento da planta, mesmo sendo plantado ao mesmo tempo. Houve a questão também que a gente replantou, né? Mas a planta naturalmente ela tem essa diversidade, então a gente tem que ver pela maioria. Se a gente olhar para o campo todo aqui, a gente observa que já está com os cachos bem maduros, né? Então, assim, mas tem plantas que ainda estão verdes. Se a gente olhar para essa panícula aqui, a gente vai ver que ela não está ainda no ponto ideal. Existem formas de identificar, mas no dia a dia, na prática, o agricultor no campo, essa identificação da matéria seca é meio complicado. Então a gente tem que pensar em alternativas práticas para o agricultor familiar, principalmente no dia a dia, ele conseguir identificar e chegar o mais próximo possível do ponto ideal de colheita. Então assim, a gente pode olhar bem pelas panículas aqui, pela semente, né? Então assim, a gente está aqui com um exemplo de uma planta ainda muito jovem, imatura, uma planta que ainda não está no ponto de colheita. A gente observa que nem as sementes estão formadas direito, né? Os grãos não estão formados. A gente tem aqui uma semente mais madura, quase no ponto de colheita. Então assim, se a gente consegue observar qual é o ponto, ela ainda solta, vamos dizer assim, muito leite, tá ainda muito leitosa. Tem muito. Então aqui é uma planta que ainda ela tem muita água e pouca matéria seca, vamos dizer assim no popular. Então se a gente conseguir, o agricultor no campo, ele consegue observar que ela já está próxima da colheita. E aqui, está aqui na mão de Márcio aqui, uma planta que já está no ponto ideal, vamos dizer assim. Ela já está mais madura, tanto que a gente consegue observar que os pássaros já começaram vamos dizer, atacar aqui, né? A se nutrir dessas plantas aqui, porque ela já está no ponto ideal. Então os pássaros também conseguem ser um bom identificador. Quando a gente esmaga essa semente, ela já não solta tanto leite, mas a gente consegue esmagar e ela cria o ponto que a gente fala de meio de farinha. Então a gente consegue esmagar esse grão de sorgo, ele já está maduro, com uma maturação boa, ele não cria mais aquela situação de leitoso do que o outro tem. Então ela é uma planta que já está ideal, perto de passar. Só que aí, para a realidade, como eu falei, no campo nem todas as plantas se desenvolvem de forma igual. Então a gente viu aqui que tem plantas jovens ainda, tem plantas médias, como essa aqui que está chegando no ponto, e planta que já chegou e já está passando do ponto. E aí, como é que faz? Então o agricultor tem que ter a noção, dar uma andada pelo campo de sorgo dele e fazer uma amostragem no olho mesmo, coletando várias amostras e saber se a maioria está nesse ponto ideal. Então nunca você vai conseguir que todas as plantas estejam no ponto ideal. Então tem que ser pela maioria. Então se conseguir abrir a imagem aí, a gente vai ver que ainda tem muita planta imatura. Então esse sorgo aqui vai chegar no ponto ideal daqui a uns 10 dias, mais ou menos. Então a gente já está prevendo aqui o segundo corte desse campo aqui, para daqui a mais ou menos 8, 10 dias. Além, a gente está falando muito aqui sobre a questão da silagem, né, e do feno na ração animal. E também a gente pode estar usando a questão aqui dessa semente na ração de aves, que é muito utilizado. A gente pode estar
passando, deixar também desidratar um pouco para estar servindo a esses animais. E, Matheus, outra questão. Com relação à adubação, o que foi que você utilizou aqui para você ter nessa área sua, uma área bem uniforme, bem ampla, tem plantas aqui com mais de 3 metros, se a gente olhar direito ali tem umas plantas com mais de 3 metros, o que foi o tipo de adubação que você usou nessa área? O ideal sempre é a gente fazer análise de solo, mas a gente sabe da dificuldade, da distância do laboratório. Aqui mesmo, como é uma área experimental, a gente não fez ainda análise de solo, então a gente está utilizando o esterco bovino mesmo. Então a gente usou só uma camada, mais ou menos uma lata de 18, 20 litros por metro linear. Então a gente fez só essa adubação, porque a gente chegou a fazer a coleta de solo, mas por conta da pandemia, a gente mandou para um laboratório e o laboratório até hoje não deu uma resposta. Então a gente, para aproveitar o inverno, como a gente está em semiárido, a gente não aguardou. E a gente está observando que há um desenvolvimento bom. Acho que o ideal mesmo é se a gente conseguir fazer análise de solo para a gente saber quais as correções ideais. Mas a médio e longo prazo, a adubação orgânica mesmo, que é o mais recomendado, que vai melhorando a estrutura do solo e disponibilizando nutrientes aos poucos, é o que dá certo. Então a gente está numa área de semiárido que os solos são muito bons ainda em relação a outras áreas que chovem mais. Então, pelas outras análises de solo que a gente tem conhecimento, tem um índice muito grande ainda de matéria orgânica ou de nutrientes. E a gente recompõe aqui a questão do nitrogênio, né, através do esterco, que também traz outros nutrientes. Então, a adubação basicamente que a gente fez aqui foi o uso do esterco bovino. Matheus, a gente falando aqui de vários aspectos, de adubação, de muitas outras coisas. Aqui eu gostaria de saber assim, se nessa experiência que você está tendo aqui, se teve algum ataque de alguma praga, alguma doença, assim, como foi que você combateu essa praga, se foi com produtos naturais, com defensivos naturais, como foi esse combate, se houve combate, se houve praga nessa área sua de experimento? Bom, aqui em anos anteriores a gente não tinha a incidência de pragas na região, mas esse ano em toda a região deu muito ataque de pulgão. Então o pulgão ataca bem as plantas, consegue até identificar que aqui ainda tem os resquícios dele. Então ele deu um ataque na planta e se for uma infestação muito grande, pode inviabilizar o crescimento da planta. Então assim, existe várias receitas, então assim, de formas naturais. Então existe, acho que até o final do vídeo você pode disponibilizar para os agricultores algumas receitinhas básicas, que basicamente é o uso do óleo mineral e associado aí com calda de fumo, com a calda do nim, né, o óleo do nim. Então existe alguns métodos de controle. Então o óleo mineral com o nim tem dado um bom resultado. Então acho que existem outras receitas também. Isso vai depender muito de cada região, do que o agricultor tem acesso no momento. Mas o óleo mineral, a receita do óleo mineral com um pouco de sabão neutro, já consegue, batendo bem nos pés, repetindo, se a infestação estiver muito grande, repetindo a cada 8 dias, ou até menos, depende da infestação. E aí a ideia é sempre observar. O agricultor não pode ter uma cultura, plantar e deixar. Então ele tem que estar semanalmente, cada 2 dias, 3 dias, ou no mínimo semanalmente, andando por dentro do seu plantio para observar essa infestação. Porque se tiver muito alta, ou logo no início, ele consegue combater essa praga com mais eficiência. Agora, se tiver toda a plantação infestada, pode ser até que não consiga mais reverter, né? Mas essas receitas aí do óleo mineral com o detergente já consegue asfixiar essa praga que deu aqui, e isso dá resultado. Você conseguiu combater bem com essa... Sim, consegue combater bem aí com o uso do óleo mineral e o detergente neutro. Que aí você pode também, várias pessoas podem associar essas outras caldas, né? Do fumo, calda de nim, pimenta. Então tem cada região. Receitas, né? Porque é uma praga que é mais complicada, e o agricultor, a gente podia, se tivesse aqui, ela dá muito por baixo da folha, né? Então mesmo com a bomba costal, para você aplicar o óleo, porque o óleo tem que entrar em contato com a planta. Então por isso que é bom o agricultor identificar logo aquela área onde deu, logo no início, porque ele consegue dar um banho, vamos dizer assim, na planta,
com essa solução básica de óleo mineral e detergente neutro, que você consegue diminuir bastante a infestação dessa praga. Matheus, você que já falou da experiência, né, que agora também está uma experiência com capinha-açu na Reserva Estratégica de Alimento, queria que você falasse um pouco sobre a cultura, se é uma planta resistente, se tem algum tipo de praga ou de doença, se isso é com o tempo a idade dessa planta. Que você falasse um pouco sobre essa planta também na Reserva Estratégica de Alimento. Essa aqui é mais uma planta que a gente está experimentando para a gente ver. Então acho que o ideal é sempre o agricultor experimentar em pequenas parcelas para depois multiplicar isso. Então o que a gente está fazendo aqui é com uma variedade de capim de corte, está sendo bem difundida, é o capiaçu. É uma planta que em condições normais ela chega a crescer aí 4, 5 metros também. Então a gente vê que está um bom desenvolvimento dessa planta. Lógico que é um período chuvoso. Essa planta eu acho que tem na faixa de 35 a 40 dias de plantado. Ela não foi feito um corte ainda. Então a perspectiva aqui que basicamente com adubação de esterco que foi jogado aqui há mais ou menos uns 60 dias. Então não teve outro tipo de adubação. Em relação ao sorgo, a gente tem observado que ela tem uma incidência menor de pragas. Então assim, não deu o pulgão, ou pelo menos não ataca com a mesma forma que ataca o sorgo. Então é uma planta também que aparentemente tem sido muito boa, então a gente precisa experimentar ela em relação à resistência quanto ao sorgo, que a gente já sabe que o sorgo ele tem uma resistência maior à escassez de chuvas, que a gente está sempre lembrando no semiárido, mas tem apresentado um volume de massa muito boa. Então a gente está experimentando nessa área aqui também e multiplicando aos poucos a partir dessas plantas também. E com relação aos tratos culturais, como é muito difícil, é uma planta que necessita de muitos tratos ou... A dificuldade do capim de corte em relação a outros, ao milho, ao sorgo, é o plantio, porque o plantio é feito por mudas. Então o sorgo e o milho é feito por semente, é mais fácil você carregar e encontrar. Então essa aqui mesmo veio de uma região a mais de 200 quilômetros, então que vinha achar numa região já distante. Então você tem que trazer as mudas, um volume grande de mudas para você plantar uma área. Mas o que a gente fez aqui foi trazer pequenos feixes que deu para trazer, plantei numa área abaixo, que já está indo para o segundo, terceiro corte, e vou tirando e replicando, então plantando cá para cima. Então o agricultor ele pode comprar, pela essa dificuldade ainda de achar mudas, e há também que há uma dificuldade maior no plantio. O sorgo com a matracazinha ou na enxada mesmo, você consegue adiantar bastante e plantar. Então a gente plantou aqui com a matraca que adianta bastante, deu para regular e plantar o sorgo naquela matracazinha manual. Já o capim de corte, o capiaçu aqui, teve que abrir o sulco, vir colocando as gemas, né, a cana como o pessoal chama, e depois vir cobrindo. E nessa fase inicial precisa de uma boa quantidade de chuva ou de molhação. Então assim, a gente tem aqui essa pequena irrigação aqui principalmente nesse momento inicial que ele precisa. Se não tiver uma boa umidade no início, ela pega muito pouco. Aqui dá para ver que como a gente está num período chuvoso bom, houve uma pega muito boa, então está muito uniforme essa parte de cima. Uma parte de baixo que eu plantei numa outra época, já não teve essa pega tão boa por conta que a chuva não foi tão constante e a gente se perdeu um pouco na molhação, na irrigação. Então é uma planta também muito boa que dentro das condições dá para o agricultor fazer reserva estratégica. Então assim, dá para Márcio, aqui a gente vê até uma experiência assim, a gente está limpando a palma que está logo acima também. Existe o capim búfalo também, que dá para a gente fazer fenação, então um capim nesse porte aqui, dá para ensilar, mas o capim búfalo é melhor fenar. Eu acho que é um capim que você pode limpar a palma, limpar o próprio sorgo e aproveitar um capim desse todo para guardar, porque a ideia do semiárido sempre é guardar. Então guardar água, guardar alimento. Então se a gente não faz isso, porque a única certeza que a gente tem no semiárido é a seca, um período de estiagem. O período chuvoso, graças a Deus estamos num ano bom, mas não é a constância é seca. Então a gente tem que se preparar nos 3, 4 meses que chove aqui na região, guardar alimento para chegar na época seca, ter alimento e não precisar comprar. Então isso se trata de economia para o agricultor
e de segurança alimentar para o rebanho, né? Isso, com certeza, né? A gente vê as vantagens. Além de você ter as plantas, você faz a primeira capina, né? Fez a primeira limpa. E na segunda, quando esses capinhos rebrotam, você consegue fazer um consórcio entre eles. Você faz vários aproveitamentos dentro de uma área pequena, de uma pequena área, né? São uma área pequena, mas você vê que tem vários tipos de reserva estratégica de alimento. Exatamente. Você consegue tirar o extrato aqui de cima desse capim de corte. Quando você der o corte aqui, vai vir sol, e se tiver chuva ainda, o capim vai crescer. Então precisa de uma nova capina. Então, como o Márcio falou, vai vir o capim que dá para você aproveitar e guardar também. Então o agricultor tem que pensar sempre nisso. Guardar, guardar e guardar, porque uma hora vai precisar. Então a gente espera que o ano seja todo bom de chuva, mas a gente sabe que não é realidade. Então a gente vai, para a nossa região aqui mesmo, a gente sabe que a partir de final de agosto, setembro até dezembro, geralmente as trovadas estão vindo em janeiro. Então são 5, 6 meses aí sem chuvas na região, então tem que guardar alimento. Bom pessoal, a gente está aqui também, numa parte também que a gente está experimentando aqui do milho, né? Então é uma cultura também muito difundida que a gente tem. E a questão do ponto de colheita do milho também, que é muito parecido com o sorgo. Então o ideal é de 30% a 35% de matéria seca. Então, como eu disse, existem alguns métodos de secagem e tal, em laboratório. Até o agricultor pode fazer mais, mas é mais complicado. Então o mais fácil, o mais prático do agricultor no dia a dia é olhar o ponto da espiga. Então assim, a gente tem 2 exemplos aqui, ó, que a gente retirou ali, e isso na média. Então a gente pega, se a gente pega um milho desse aqui, quebra no meio, né? Esses 2 aqui a gente quebrou, e a gente pega ele na unha aqui mesmo e quebra, e ele ainda tá leitoso desse jeito, ó. Deixa eu fazer outro para vocês pegarem bem. Então vocês podem observar que ele ainda tem muito líquido, né? Então ele não está no ponto ideal ainda de processamento, de ensilagem. Já esse milho aqui, que o pessoal chama de farináceo, que é o ponto de farinha, vamos dizer assim, ele não está totalmente seco, não está passado, mas é um milho que a gente consegue ainda quebrar com a unha assim. Deixa eu colocar aqui no chão. Você consegue quebrá-lo com a unha e ele tem menos leite, né? Vamos dizer assim, ele já tem um pouco mais resistente à questão dele, ó. Ele já fica mais esfarinhado, falando assim, né, no popular. Então ele já está aqui, é uma planta de milho que já está no ponto ideal de colheita, né? Então assim, a gente tem que ter, a gente vai observar que isso ali, quando a gente for processar esse milho, isso tem muita importância, porque assim a gente está concentrando, guardando uma planta de milho com maior potencial de matéria seca, com maior acúmulo de matéria seca. Então se uma planta dessa, ela já está no ponto ideal. Se a gente corta ela muito jovem, então na hora de ensacar, a gente vai ver ali o processo ainda, na hora de ensacar você vai perder muito pelo líquido. Então a planta que tem muita água ainda, não tem muita água em relação à matéria seca, e na hora de ensacar ela perde muito por chorume, que é o líquido criado pela fermentação da ensilagem. Já uma planta no ponto ideal, você consegue compactar bem lá na hora que você tiver ou no saco ou no silo, no outro tipo de silo, você consegue compactar bem, tem menos percas por questão de chorume, né, do líquido que cria na fermentação. E uma planta passada demais também, você perde nessa questão, você não consegue compactar bem para tirar todo o oxigênio, porque o processo de silagem é um processo sem a presença do oxigênio, né? Então assim, ao contrário do feno, que não precisa ser guardado em saco, pode ser aberto, o processo de silagem ela tem que ser isolado do oxigênio, né? Do ar. Então tem que ser guardado. Então se você está com uma planta passada muito seca, você não consegue apilar o saco ou o silo de chão ou de trincheira de uma forma que você retire todo o ar. Então fica uma silagem de baixa qualidade. Isso com o tempo vai ser uma silagem que pode ter problemas lá no futuro, né? Vai ter percas por vários outros que são coisas técnicas que eu acho que não interessa a gente estar explicando isso tudo. É só que a gente falar mesmo do ponto ideal, que é esse ponto aqui, que está uma espiga dessa aqui.
São várias as opções de reservas estratégicas que o agricultor pode estar implementando dentro da sua propriedade, né? Principalmente agora no inverno, porque a gente não precisa de auxílio de irrigação. Então, outra espécie indicada também, que serve como reserva estratégica, é a melancia de cavalo, a conhecida melancia de cavalo. Então, é uma planta que você consegue consorciar com o milho ou com outra cultura. Você pode plantar, você pode ver que está no meio aqui do milho, do sorgo, recém-plantado. Então, uma planta pequena, muito resistente, e que essa planta aqui deu duas melancias dessa aqui, ao tamanho desse fruto. Então é um fruto que aparentemente aqui tem para mais de 10 quilos de armazenagem. Então é uma planta que consegue ter nutrientes e bastante água, né? Então é uma ração que consegue suprir bastante, como a palma, como todos os outros elementos, a moringa, o milho, o sorgo, que a gente já veio falando de reservas estratégicas. Então existem vários outros, e essa é mais uma opção, a melancia de cavalo, então, que veio ao tamanho dessa planta, dessa planta aqui pequena e com 2 frutos desse tamanho. Fácil armazenamento, então a planta que chegou no ponto de maturação, você pode colher e deixar armazenado num depósito. É só ter cuidado com animais roedores, principalmente ratos, né? E você consegue guardar por um bom tempo aí sem problema nenhum. E pode ser a alimentação direto no coxo aos animais. Não precisa fazer nenhum processamento, é só cortar e fazer a oferta aos animais. Vamos mostrar um exemplo dessa planta. Essa melancia de cavalo é outro experimento que a gente está fazendo aqui. E assim, só para complementar o que Matheus falou, que é uma planta muito resistente à estiagem, uma planta que precisa de pouca água. E assim, ela consegue até junto às ervas daninhas e tudo, a gente não fez nem esses tratos culturais aqui, porque já como é um experimento, né, para a gente ver se ela se adaptava bem a esse tipo de ambiente. Que a gente olha aqui que ela tem a competição com, a gente conhece aqui na região, com o maxixe brabo, com a brel do ega, com o sorgo, e ela conseguiu se sair muito bem. Você viu uma planta dessa aqui, jovem ainda, que a gente olha lá pelo caule, uma planta jovem, que ela está em torno aqui essa está em torno dos 15 quilos, quase uma arroba de material. E o processo de armazenamento dela é muito simples. Você pode estar armazenando ela aqui, ela dura em torno dos 6 meses, debaixo de uma árvore, até ao ar livre, ou em próprios depósitos também. É uma planta muito boa para a gente servir os animais. Também tem um bom teor de proteína, e que a gente está fazendo um experimento também para que a gente consiga ter uma reserva estratégica e que os agricultores também possam estar fazendo esse experimento. Porque se a gente não experimentar, a gente não vai ter a noção se é bom ou ruim a gente estar produzindo esse material, esse produto para dar aos animais. A gente fizemos vários experimentos, né, que a gente vê do milho, do sorgo, da moringa, do capim-açu. E assim, se adaptou muito bem ao semiárido. Acho que o agricultor hoje ele tem que experimentar. Chegar na sua época do inverno agora, como foi um inverno muito bom, né? A gente pegar e experimentar. Se a gente não experimentar, a gente não vai saber se vai prestar ou não, se ele vai se adaptar a sua região. E aqui é uma região muito castigada, né, nas épocas da estiagem, mas a gente está conseguindo produzir de tudo um pouco. Isso é o que o agricultor tem que fazer, produzir de tudo um pouco e armazenar. Armazenar e armazenar tudo que puder. Bom, pessoal, quando a gente fala que a silagem ela precisa um pouco mais de tecnologia, basicamente dá para fazer manual, mas o volume de trabalho vai ser muito defasado, né? O que basicamente a gente precisa é de uma máquina forrageira. Então tem vários modelos
E assim, uma preocupação que a gente tem que ter no corte, a gente dá para ver, o bom aqui, que a gente dá para ver que essa máquina forrageira, ela tá desregulada, as facas dela não tá legal, então ela não tá cortando direito, né? O ideal da silagem é que ela fique mais ou menos assim, com partículas entre média de 1 a 2 centímetros. Então a gente vê que o bom de fazer o teste aqui é que a gente viu que essa máquina ela não está com as facas reguladas. Então a gente tem que regular as facas e as contrafacas e estando bem amolada para que tenha o corte de fato e não o esmagamento do material. Então assim, o ideal, a gente sabe que a realidade nas propriedades é difícil a gente encontrar o ideal, mas a gente tem que sempre procurar pelo ideal. Então o ideal é que o corte seja feito o corte, não esmagamento, como está acontecendo aqui, e que tenha na faixa aí no máximo 2 centímetros. Por que isso do tamanho? Porque geralmente a gente vai ofertar esse material aqui para ruminantes, né? Então boi, vaca, carneiro, ovinos e caprinos, e eles precisam ter um certo tamanho da fibra para poder ruminar, né? Se for muito pequeno, isso dificulta o processo de ruminação dos animais. E outra coisa é, quando o material ele é muito grande, como está nesse exemplo aqui, ele dificulta o processo de compactação. Então, assim, uma coisa que a gente não falou ainda que a gente traz aqui é que o silo, o processo de ensilagem, pode ser feito em vários tipos de silo. Então, assim, para pequenas propriedades, a gente recomenda que seja em bombonas, né, tonéis, tipo esse aqui, claro que não cortado, que tem aquela tampa, que a gente consiga fechar de forma que não entre o ar. E a outra possibilidade mais viável também são esses sacos, que são vendidos, e se for bem manejado, você consegue usar ele por muito tempo. Então, o ideal da silagem é a gente fazer, e o mais rápido possível a gente já colocar ela para fermentação. Então, no máximo um dia, no mesmo dia, isso você pode processar e no mesmo dia, que é o ideal, que o silo seja fechado. Então, nesses sacos que a gente, para agricultura familiar de pequeno porte, a gente indica muito ele, ou as bombonas. A bombona fica mais caro, né? É mais resistente, você usa por mais tempo, mas é mais caro. Então, um saco desse aqui hoje, na data atual, você consegue achar aí na faixa de R$1 a R$1,50, depende da quantidade do local que compre. Então, outra coisa importante na silagem é a compactação. Então, a silagem, ela é um processo de armazenamento de ração de alimentos sem oxigênio, né? Sem o ar. Se tiver o ar, acontece problema. Então, quando você abrir um silo desse aqui, se tiver muito ar, a fermentação não vai ser muito boa. Então, há perca de nutrientes, perde-se nutrientes e também pode perder por mofo. Então, é comum a gente abrir silos e a gente encontrar uma parte mofada. Então, existem as ensiladeiras, né? Para quem puder adquirir, é interessante que existe o processo do corte e também existe a máquina ensiladeira. Mas para quem não tiver, a gente costuma fazer mesmo de pé, apilando bem para retirar todo o oxigênio nas camadas. Então a gente coloca uma camada e apila, ter cuidado para não furar o saco, então num ambiente protegido, vai colocando as camadas e apilando. Então é simplesmente assim, vai colocando uma boa camada de silagem e vem com o pé mesmo, ou se tiver outra ferramenta que consiga, mas o pé é mais adequado que você não corre o risco. E sempre apilando. Então assim, como eu disse, eu acho que existe esse para pequena propriedade. Existe esse silo, então existe o silo de superfície, que é no solo mesmo, com lona, se você vai fazer uma grande quantidade. Existe o silo trincheira e esse do saco aqui, como eu falei, que é o mais recomendado. Então assim, a gente pode armazenar de forma fácil com esse tipo de saco. Um silo desse, ele fica pronto, depois de fechado, cheio e fechado aqui, a gente verificar, fechar bem fechado. Então existem várias formas. Arame não é ideal porque você pode até rasgar o saco. Então existe aqueles enforca-gato que a gente gosta de usar aqui porque é bem prático.
Mas pode ser a corda de sisal, pode ser o barbante forte. O importante é não deixar entrar ar. Quando é que um silo desse vai estar pronto? A partir de 30 dias, que é mais ou menos o tempo de fermentação que a gente usa no popular, que a silagem vai estar curada. Quanto dura? Então, assim, pode passar 1 ano até 2 anos aí tranquilamente. Se não tiver o contato com o ar, esse silo pode ficar guardado e ser utilizado assim que houver necessidade. Acho que basicamente a silagem é um processo bem simples, então a gente pode ver que a gente pode armazenar, ou depois de pronto aqui armazenar no armazém, ou colocar dessa forma. Então, aqui, nesse buraco aqui, a gente poderia fazer o silo trincheira, né? Colocar uma lona ou então uma palhada seca nesse chão desse solo para armazenar o chorume, né? Que o processo de fermentação cria um líquido. A fermentação faz com que a parte líquida desça. Então, o ideal é que se a gente for fazer um silo trincheira, aqui a gente está usando diferente, que eu vou falar ainda, mas se fosse para fazer o trincheira, ele já está com um buraco escavado aí. A gente vem com uma camada ou de milho seco ou de palha seca de feijão, uns 10 a 15 centímetros, para depois vir com a camada de silo. Da mesma forma, vem com a lona por cima e fecha esse silo completamente, jogando terra por cima da lona para não deixar entrar o ar. Então, assim, a gente está colocando dessa forma em sacos por conta que o uso é mais facilitado. Porque se uma vez aberto um silo desse, a gente tem poucos dias para utilizá-lo. Então, abriu aquela ponta lá, se ele fosse feito no sistema trincheira, você tem que ter aí 10 a 15 dias para consumir ele todo, indo abrindo aos poucos. E a gente coloca os sacos aqui para armazenar. Então, a gente vem por cima aqui com a lona, só para a questão de conservar mesmo e não deixar a temperatura. E a gente tem feito assim, coberto com a própria terra. Então, esse aqui está pronto, já tem aqui cerca de 200 sacos. E a gente joga a terra para evitar de bichos entrarem e também da questão da insolação direta o sol direto na silagem também não é adequado. Dessa forma a gente tem encontrado até melhor, porque a gente tem guardar esses sacos, pode ser guardado em galpão, em quartos, só que aí tem um grande problema que são os roedores, os ratos. Quando a gente armazena essa silagem, a gente já fez isso aqui, num armazém, né, num galpão, a gente teve muito problema dos ratos virem e roer os sacos todos, a gente perdeu muito a silagem com esse processo. Então a gente está buscando essa forma aqui agora, de cavar buraco, guardar aqui fora, vir com a lona cobrindo e tapar. Então, existem essas possibilidades aí que o agricultor pode estar experimentando na sua propriedade. Mas se ele tiver um galpão bem fechado e não tem essa incidência de roedores, de ratos, né, principalmente, pode guardar em galpão tranquilamente. Até em áreas abertas e cobertas começa aqui. Desde que não tenha o ataque de ratos, né? Principalmente ratos e outros animais, galinha. Então, basicamente, a silagem é um processo simples, só tem que ter esses cuidados, que é a questão do ponto de colheita, aquela questão de verificar um tempo da maturação da planta mesmo, né? Que eu falei lá, 30% a 35% de matéria seca na planta, que dá pra gente ver pelo grão, mais ou menos. O cuidado no corte, né? E principalmente o armazenamento, porque imagine só, ter o trabalho todo de escolher a semente, preparar o solo, plantar, colher, ter o processo aqui agora de ensacamento e por último a gente não conseguir isolar esse material do ar. Se não isolar, não dá certo. Então imagine daqui a 1 ano ou daqui a 6 meses, quando vir a seca, e a gente abrir um silo desse e está todo perdido, por conta que não fez o processo bem feito. Ao mesmo tempo que é um processo simples, é um processo que demanda cuidado. Porque se não tiver cuidado, quando mais a gente precisar, né, que já teve trabalho, custo para fazer isso tudo, ainda tem a decepção de na hora de precisar alimentar o gado, o rebanho, a gente não ter a silagem porque perdeu por um problema básico que é isolar do ar. Então é isso, gente. Eu acho que basicamente, de forma assim bem superficial, o processo de silagem é feito dessa forma. Acho que o ATE está aí para tirar outras dúvidas.
Se por acaso esse vídeo ainda ficou com alguma dúvida, acho que a gente está à disposição aí, depois vai ter o contato, vai circular, para que a gente possa sanar algumas dúvidas ou algum questionamento que a gente não tenha lembrado de tocar aqui sobre a questão da silagem.